O futuro não chega com aviso, ele não bate na porta, não pede licença e não espera a gente estar pronto. O futuro chega como uma vírgula mal percebida, quando a gente ainda está vivendo como antes, mas tudo já começou a mudar. Mudou a forma como trabalhamos, mudou a forma como consumimos, mudou a forma como pensamos, escolhemos e reagimos. E talvez, sem perceber, mudou também a forma como nos relacionamos com o tempo. Hoje, decisões que levavam meses acontecem em minutos. Ideias que antes exigiam esforço, agora surgem como um clique. E aquilo que parecia distante virou urgência, interrogação, travessão. A tecnologia deixou de ser ferramenta e passou a ser ambiente. E quando o ambiente muda, o comportamento muda junto. O problema não é a velocidade, é a falta de pausa. A ausência daquela vírgula consciente que nos faz perguntar: o que tudo isso está fazendo com a gente? Porque falar de inteligência artificial não é falar só de máquinas, é falar de escolhas humanas, de como lidamos com o futuro quando ele deixa de ser promessa e vira presença. Hoje, a conversa é sobre isso, sobre sinais que já estão aí, sobre futuros possíveis, sobre comportamento, negócios, inovação e, principalmente, sobre pessoas tentando entender seu lugar num mundo que não para de se reinventar. Talvez o futuro não precise de respostas prontas. Talvez ele só esteja esperando que a gente aprenda a fazer as perguntas certas, antes que o ponto final chegue, sem que a gente tenha percebido o caminho. Por isso, seja muito bem-vindo ao Vírgula, Gui Zanoni. Obrigado, Vi. Obrigado a todo o time pela recepção. É um prazer estar aqui conversando contigo sobre temas que tá no meu cotidiano, tá no meu dia a dia, mas é muito legal poder também falar para o teu público, falar para o público do Vírgula sobre a minha paixão, né? Que é inovação, futuro, inteligência artificial, enfim. Então vai ser um prazer trocar contigo hoje. Gui, eu tô há um tempo já te seguindo nas redes sociais, então se você ainda não segue, fala Boa. já o teu arroba. É Gui Zanoni, no Instagram, é meu canal oficial, né? Meu canal principal, e no LinkedIn também, Gui Zanoni, você me acha lá. Vai ser um prazer conectar com a galera também. E eu tenho gostado muito do conteúdo, Obrigado. né? E já tinha, inclusive, te acionado um tempo atrás. Falei, queremos convidar vocês. Sim, e tal. Foi verdade, Não foi? verdade. Só que eu segurei, até porque eu falei assim, eu acho que vai ter muito a ver falar sobre isso na virada do ano. Então agora a gente tá começando a temporada 3 do Vírgula, é o segundo episódio da temporada, estamos em fevereiro ainda, então é um ótimo momento para falar sobre a inteligência artificial. Porque como eu falei no texto de introdução, hoje em dia, decisões que demoravam, às vezes, meses, anos, a gente toma em minutos. Exato. Por conta da inteligência artificial. Mas muita gente ainda não sabe utilizar. Eu, por exemplo, sou uma delas. Eu sei o ChatGPT, mas a gente vai desmistificar isso aqui. Sim. Então, antes de eu te fazer a primeira pergunta, eu gostaria que você se apresentasse, suas credenciais, para que o pessoal saiba por que você é a pessoa escolhida para falar sobre esse tema aqui hoje. Bom, meu nome é Guilherme Zanoni, mas amigos, familiares me chamam de Gui, ficou Gui Zanoni como um nome mais comercial, né? Então, eu sou o Gui Zanoni, eu sou formado em Engenharia de Telecom pela PUC, tenho MBAs em algumas instituições, algumas muito importantes, Harvard, MIT, e desde muito cedo na minha carreira eu percebi que bit byte, a parte de tecnologia, não era a minha, aquela de sentar e desenvolver e programar. Eu nunca fui esse profissional da tecnologia. E aí, desde muito cedo, eu consegui entender que o meu jogo era traduzir a linguagem do negócio para a tecnologia e vice-versa. Então, eu atuei desde muito cedo como integrador entre essas duas áreas. E atuando dessa forma, você acaba indo ou sentando em mesas mais estratégicas, em projetos mais estratégicos. E aí eu comecei a tomar gosto por isso e muito cedo, como eu falei, eu comecei a direcionar minha carreira para processos, projetos, pessoas, né? Então, liderei times, liderei negócios, e aí é onde eu me descobri realmente assim como um profissional e como a paixão que era desenvolver pessoas ligado a negócios e tecnologia, né? Mais ou menos em 2015, eu acabo entrando para as áreas de inovação de uma das empresas que eu passei.
E desde 2015, então, eu venho trabalhando com inovação, tecnologia e inteligência artificial mais de perto, de fato. Então, vão fazer e fizeram, né, na verdade, 10 anos já que eu atuo com inteligência artificial, alguns cases bem legais que a gente pode conversar também. E ali eu já entendi que, assim, a gente estava entrando numa nova era de inteligência empresarial, de produtividade, de negócio de forma geral, né, e que o futuro seria realmente assustador pelo lado bom. Obviamente, a gente tem os riscos também, mas eu sou um otimista, como a gente estava conversando anteriormente, né. E, enfim, então hoje eu venho trabalhando aí já há cerca de 6, 7 anos, ajudando a transformar ruído, barulho em substância. Isso para pessoas como você, como as que me seguem, mas também para empresas que estão olhando e sedentas, né, pelo futuro, o que vem pela frente e como que vão ser as coisas daqui para frente também. Muito legal. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas uma coisa que eu achei super interessante quando eu estava pesquisando um pouquinho a seu respeito é que você tem uma formação em futuro. Sim, eu me tornei futurista, um pouco, né, assim... É uma coisa nova. É nova, no Brasil isso é novo, é até sexy, né, futurista, mas a prática disso ela é muito mais boring do que isso exatamente. O que a gente faz basicamente é entender comportamentos que estão acontecendo hoje, inclusive comportamentos que deixaram de acontecer, nós também mapeamos isso, e entendemos quais sinais que a gente já tem de um futuro próximo, né? Então o que a gente faz, na verdade, um futurista faz é construir cenários para que as pessoas e as empresas possam entender qual é o caminho possível, e o que eu gosto muito de falar nas minhas palestras é que o futuro já é passado. Então, se a gente está desenvolvendo ou pensando em um futuro daqui para frente, a gente precisa começar agora. Portanto, ele vai ser passado em algum momento, né? Quando a gente chega no futuro, ele literalmente já é passado. O futuro não acontece, ele não é, sabe, ele não vem de uma não galáxia é um lugar onde distinta. A gente chega, né? Não, exato. A gente cria ele, e a gente cria ele. Então, isso é o lado positivo, mas também o lado negativo de quando a gente olha para o futuro. Porque, olhando para nossa região, né, Brasil, como é que a gente está desenhando o futuro das nossas crianças, da educação, né, e dos negócios, e aí a gente começa a comparar isso também a outros movimentos emergentes, como em outros países como Índia, China, para entender aonde a gente está colocado. Então, tem o lado muito positivo, porque o futuro, ele é literalmente tudo aquilo que a gente queira, ou quer que seja, mas ele também pode nos levar para um caminho que, se não for dado atenção no presente, para um caminho bem negativo, digamos assim. Eu acho que a gente vai precisar fazer uma temporada com o Gui. Boa. Porque eu quero falar sobre inteligência artificial, mas agora você falando de futuro, já quero falar sobre futuro também. Legal. Mas uma coisa está interligada, né, exato, a outra. Exato. Então a gente vai passar por isso também. Perfeito. Gui, para começar, tem uma pergunta aqui que eu sempre faço para todos os convidados, eu não posso deixar de fazê-la, porque é o que vai conduzir a nossa conversa até o fim desse episódio, né? A gente vai falar sobre como a inteligência artificial tem mudado o comportamento humano. Então, eu queria começar te perguntando qual foi a vírgula, Gui, na sua vida que fez você entender que inteligência artificial era muito mais do que tecnologia. Ela se refere realmente e impacta diretamente no comportamento humano. Perfeito. Bom, eu acho que assim, é uma pergunta, né, muito interessante, muito legal, a gente tem que buscar aqui nos arquivos, mas eu acho que acredito que o primeiro impacto que eu tive, a primeira vez que eu explodi minha cabeça com o assunto inteligência artificial foi mais ou menos em 2015. Eu estava como líder de inovação de uma grande empresa nacional, internacional, com sede aqui no nosso estado, né? E chegou para mim uma necessidade de um produto que colocasse essa empresa no patamar de inovação ao mercado. Então, ela, apesar de ser um projeto comercial, ele não tinha um objetivo comercial. Ele tinha um objetivo muito mais de branding, de fortalecer a marca como uma marca inovadora. E o projeto foi exatamente esse, usar a inteligência artificial para entregar um produto com o menor tempo possível, né, principalmente comparado ao que a gente já fazia dentro de casa, e mostrar ao mercado que sim, essa empresa é uma empresa inovadora. Então a gente acabou desenvolvendo uma dupla de perfumes, né? Foi um casal de perfumes, era um perfume para menina, um perfume para menino, com mais de 10 mil variáveis. A gente usou uma inteligência artificial chamada IBM Watson, que não é a inteligência artificial que a gente tem hoje, não é a generativa, é a preditiva. E uma parceria com a IBM, a gente usou mais de 10 mil variáveis e essa inteligência artificial nos trouxe estratégia, fragrância, todo o conceito do produto. O que a gente levava 2 a 3 anos para fazer, a gente conseguiu fazer em 1 mês e meio. Ali foi a minha vírgula, eu olhei para aquilo e falei, olha, isso aqui tem um potencial absurdo de nos levar para outro nível, para outro patamar.
Essa foi a primeira vez. Então, acho que essa é a primeira vírgula. E tem uma segunda vírgula num projeto em 2021. Um cliente lá da Ásia, que a gente atendia, nos pediu para usar, aí sim, a inteligência generativa para criar mapas para o jogo dele. Ele era um produtor de jogos, levava 3 anos para produzir um mapa de um jogo, e a gente conseguiu construir praticamente 4 mapas em 6 meses com a inteligência artificial generativa. Então, lá em 2021, nós, inclusive, desse projeto, né, nós que estávamos participando, a gente foi uma das primeiras pessoas no Brasil a ter acesso a essa tecnologia que era da OpenAI, em primeira mão, assim, digamos. Então, ali foi a segunda vírgula, vamos dizer assim, e aí a minha cabeça explodiu, eu nunca mais parei de trabalhar com a IA desde então. Tá, então eu já quero te fazer uma pergunta disso aí que você falou. Inteligência generativa e preditiva. Perfeito, isso mesmo. São essas duas? Tem mais alguma? Legal, não. E o que significa cada uma? Perfeito. Nesse momento, a gente trabalha com as duas IAs. A IA preditiva é algo que já está no nosso dia a dia há muito tempo. Ela foi concebida ali por volta da década de 50 e a gente já vem utilizando isso há muito tempo. Então, por exemplo, quando a gente fala, ou quando a gente vê no jornal, né, previsão do tempo, da meteorologia, aquilo ali são algoritmos trabalhando o que a gente chama hoje de IA, na época, né, há 5, 10 anos atrás a gente não falava IA, mas já era uma IA preditiva, ou seja, ela consegue trabalhar com uma massa de dados muito grande e gerar previsões, por isso preditiva, né? Predições. A generativa é o contrário. Ela consegue gerar produtos, resultado realmente, a partir do que ela já tem de conhecimento ou do que ela tem de base de dados. Então a diferença é, uma vai me predizer, vai dar uma previsão, a outra vai criar para mim, comigo. A gente tem até um paradoxo, né, que a IA generativa ela não é criativa, a gente já ouve falar isso, ou já ouviu falar isso, né? Na verdade, ela é criativa, o que ela não é imaginativa, e a gente pode até falar um pouquinho dessa diferença. Mas hoje são essas duas IAs que existem, pode ser que exista uma terceira, talvez IA quântica, né? A gente não sabe o que vem pela frente, mas hoje são esses dois modelos, digamos assim, esses dois métodos de inteligência artificial que a gente já tem disponível ao nosso uso, né? Digamos assim. Uhum. Antes de avançar na conversa, eu acho que a gente podia começar pelo básico. Tá bom. Que é o ChatGPT, que eu acho que todo mundo, se todo mundo ainda não usa, deveria, pelo menos. Concorda, Gui? Sem dúvida, sem dúvida. E... Fala um pouquinho pra gente, claro. Porque eu acho que até a gente estava tendo uma conversa sobre isso lá em casa esses dias. Eu tô usando o ChatGPT agora como um conselho para tomar decisões na minha empresa. Perfeito. E legal. Eu mostrei algumas aqui pra G que tá nos bastidores. Ele tá trazendo coisas assim que eu falo... Antes de continuar, eu preciso falar desse look da Nova Ideia. Escolhi uma base de alfaiataria em tom neutro, porque ela cria equilíbrio e deixa o conteúdo respirar. Mas o destaque é esse blazer jeans. Ele tem estrutura de blazer, mas a linguagem do jeans. E eu achei perfeito para falar de tecnologia, porque a tecnologia de hoje não é distante nem fria. Ela já faz parte do nosso dia a dia. Assim como o jeans clássico, acessível e sempre se reinventando. A Nova Ideia entende que roupa também comunica contexto. E aqui no vírgula, é isso. Um detalhe muda o todo, vírgula por vírgula. É assustador, né? É assustador. Fala um pouquinho pra gente. Claro. Bom, o ChatGPT ele foi a primeira IA que conseguiu se democratizar, né? Ou seja, chegar para todos a um custo muito baixo. Ela foi lançada ao mercado mais ou menos em 2021, virada para 2022, e hoje ela é a principal, digamos assim, inteligência artificial de conhecimento público que nós temos, né? Ela é o que a gente chama de LLM, e ela é uma inteligência artificial multimodal, então ela serve para tudo, vamos dizer assim. Ela pode atender qualquer tipo de necessidade, porém ela não é especialista em muita coisa. Então, a partir desse conceito, outras IAs foram crescendo, nichadas e com uma solução específica muito restrita. Por isso que hoje a gente tem mais de 80, 90 mil inteligências artificiais catalogadas. O conceito é o mesmo, porém elas são especialistas em algo, ou jurídico, ou de marketing, ou de venda, e por aí vai. Porém, o ChatGPT que a gente acessa hoje, né, que nós temos aí à disposição, ela é o que a gente chama de multimodal, ela serve para tudo. A gente pode pedir e-mail, a gente pode pedir um convite de algum evento, a gente pode construir uma estratégia, a gente pode construir conteúdo, ela pode nos ajudar em diferentes frentes, mas ela não é especialista basicamente em nada.
né? O que traz outras restrições do uso dela. Para o nosso dia a dia, ela atende muito bem, dependendo da tua necessidade, da tua profundidade na ferramenta ou na inteligência artificial, a gente indica outras, mas ela pode nos suportar muito bem. Então, a maioria das pessoas conhece justamente porque, desde uma pergunta muito simples até algo um pouco mais complexo, ela consegue nos ajudar. E isso fez também ela ser democratizada, né? Ser utilizada em larga escala, principalmente nos países mais emergentes, Índia, China, Brasil, a gente está no top 3, top 5 dos países que mais usam, justamente porque o brasileiro ele é ávido por tecnologia, né? Então, para a gente é muito legal uma ferramenta como essa que, na teoria, deveria nos ajudar com produtividade, com criatividade, por aí vai, né? A gente pode entrar nesse assunto, nem todo mundo está usando dessa forma ou da forma mais assertiva, digamos assim, mas ela é realmente um canhão, assim, ela é uma ferramenta muito legal, muito interessante, e eu tenho certeza que daqui para frente as evoluções que ela vai ter, que ela passa a ter, né, a cada nova versão vai cada vez mais nos ajudar e em algum nível assustar também. Surpreender, né? Você falou que a inteligência ela é criativa, mas não imaginativa, e eu acho que isso entra num assunto bem interessante, visto que assim, até sobre esse mesmo exemplo que eu te falei de estar usando a inteligência artificial como um conselho da minha empresa, né? É impressionante o que ela traz para mim de retorno do que eu devo fazer, de onde eu preciso ter um pouco mais de cuidado, de onde eu preciso ter cautela, de onde eu posso avançar. Mas, no fundo, eu entendo isso que você fala da criatividade, sendo que ela busca, dentro de todas as informações que eu já passei para ela em algum momento, e de dados do sistema, de uma forma geral, para chegar naquela conclusão. Mas ela não é capaz de imaginar algo que ainda não foi colocado ali dentro. É isso, É um Gui? pouco isso, sim. Eu gosto muito de um exemplo que tangibiliza um pouco o que eu digo de criatividade e imaginação. Veja só, se nós tivéssemos a IA que nós temos hoje, a generativa, no nível que ela está hoje, na década de 60, a gente chegaria mais rápido na Lua, de forma mais barata, de forma mais sustentável e sem, talvez, tantas perdas humanas no processo. Ela jamais imaginaria nos levar à Lua. Entende um ponto? Então, assim, ela nos ajudaria de forma criativa a resolver problemas para nos levar lá, mas ela jamais seria capaz de imaginar levar o homem à Lua. Por quê? Porque a imaginação ela é um atributo da ambição humana. E essa questão da ambição, isso ainda não é constatável, digamos assim, ou não é ainda um atributo das inteligências artificiais. Né? Por quê? Porque por mais que ela seja generativa, e aí vamos pensar o seguinte, e a preditiva é como se a gente trabalhasse com o passado. Eu entrego dados que já existem, já ocorreram, já foram registrados e ela me traz uma visão do que pode acontecer. A generativa, ela constrói o futuro, ou seja, a resposta que ela te dá com base no que ela já tem e no que ela consome na internet. Então, a gente não vê o atributo ambição ali dentro, né? Ela vai entregar a missão, mas não a ambição. De forma prática. De forma prática, exato. Então, aquilo que é uma ambição humana, um atributo humano como a ambição, ela ainda não tem. Então, a criatividade vem de juntar situações, informações e criar uma terceira via, né? Assim como uma ideia, um insight. Eu preciso ter dois conceitos para gerar um insight. A IA faz isso. Mas ela não imagina o potencial ou aquilo que a gente pode, aonde a gente pode chegar ou aquilo que a gente quer ou almeja chegar, né? Uhum. E quando você fala também da questão da imaginação, né? Do imaginar, me vem à mente uma situação, até uma fala de um dos criadores, se não me engano, da OpenAI. O Sam Altman, talvez? Não sei o nome, não vou saber. Mas que ele, numa palestra, ele falou assim, que até ele se surpreende, é ele, né? É essa fala, você sabe essa fala? Que até ele se surpreende aonde a inteligência artificial está chegando. Exato. E que a gente precisa ter um certo cuidado. Por quê, Gui? Então, bom, só dar um passo atrás, quando a gente fala de imaginação, eu tenho uma tese que, inclusive eu trago isso nas minhas palestras, que estamos entrando numa nova era. Então, rapidamente aqui uma historinha uma aula de história muito rápida. A gente passou pela revolução, ou a era industrial, e eu chamo de revolução do tempo. Por quê? Porque na era industrial foi onde a gente começou a metrificar tempo, minuto, hora. Por quê? Porque as fábricas precisavam estar sincronizadas. Então, a gente passou pela revolução do tempo.
Depois disso, a gente entrou na era digital. E aí a revolução foi a revolução do espaço. Por quê? Porque eu não precisava estar mais fisicamente nos lugares para estar produtivo naquele lugar ou entregando resultado. Eu poderia estar em Curitiba trabalhando para uma empresa em São Paulo, o que a gente vê que acontece hoje com certa até tranquilidade. Então a gente revolucionou o espaço físico, foi a era digital. E para mim, a gente está saindo da era digital e entrando numa nova era, o que eu chamo da era da imaginação. Qual que é a revolução? A revolução da criatividade. Como assim, Gui? Eu costumo usar também uma frase que gera certo impacto e certo FOMO, né? Que é aquele medo de ficar para trás e tal, que é tudo que você imaginar hoje será capaz de você construir em uma semana, em algum nível. Então, por exemplo, Gui, eu tô com uma vontade de construir uma empresa de boné. Eu sou fascinado por boné. Quero construir uma empresa de boné. Legal, a gente constrói as artes, o nome, o site, a gente constrói mockup deles, mesmo sem eles existirem, nem irem para a fábrica, e eu consigo colocar um projeto de pé, um negócio de pé, sem ele nem existir. Só com a imaginação. Porque existem ferramentas que constroem tudo isso pra gente. Uma que constrói o site, a outra constrói o logo, tudo isso a gente consegue fazer. Então, a gente está na era da imaginação. Tudo que você imaginar, né? E aí, de novo, voltando, atributo do ser humano, a ambição, a imaginação, a IA vai te ajudar a construir. E aí entra essa questão do medo, né? Porque o ser humano, ele também imagina coisas não tão positivas. E aí, ao mesmo tempo, isso pode nos levar para um momento mais escuro, né? Um momento onde realmente a gente tenha alguns problemas. Problemas tipo o quê, Gui? Ataques, hacker, golpes, né? A gente vê agora o deepfake, né? Pessoas conseguem construir um vídeo em perfeitas condições com rosto que não é dele, ou de políticos, ou de influencers, ou de artistas. E se você entrega esse produto, esse vídeo na mão de uma pessoa, sei lá, vamos pegar, por exemplo, a minha avó, né? Minha avó olhando para um produto desse, ela não sabe distinguir. Né? A gente, às vezes, não sabe distinguir. Então, acho que a questão do medo é muito sobre o que o ser humano pode fazer com uma tecnologia como essa. Né? É um pouco sobre guerra, as armas de guerras, é a mesma coisa, né? Porque a inteligência artificial, ela vai acabar potencializando Exatamente. o que o ser humano é. Exatamente. Se é uma pessoa boa, vai usar aquilo para Exato. potencializar a sua bondade. Exato. Se é uma pessoa ruim, para potencializar. E aí, só para complementar, eu acho que existe ainda um medo, um certo, um burburinho do, puxa, será que a IA vai tomar conta do ser humano? Será que ela toma controle? Eu não acredito nisso, porque não existe na história da humanidade, de milhares de anos, uma tecnologia que conseguiu superar o ser humano, né? Então, desde o fogo, a própria internet, não existe uma tecnologia que superou o ser humano com relação à consciência daquilo que quer fazer. Então, eu não acredito que a IA vá tomar conta da gente. Realmente não acredito nisso. Acho que isso é um pouco de ficção científica, pelo menos até o momento que a gente está agora. O maior medo que a comunidade hoje vê é do uso pelo lado negativo de uma tecnologia extremamente com potencial extremo, né? Que é o que a gente está falando aqui. Então, acho que é nesse caminho que a gente tem, pelo menos na comunidade que estuda essa agenda, do que está sendo feito com uma tecnologia tão poderosa. Uhum. Você acredita, Gui, que a inteligência artificial, ela já tomou em algumas situações a profissão de algumas pessoas? Sim. Então, a gente precisa se reinventar. Eu não preciso ir muito longe. Uhum. A minha empresa se chama Texto. Uhum. Por quê? Porque texto é uma das melhores habilidades que eu tenho, a escrita. Uhum. Uhum. E ela nasceu para que eu fosse ghostwriter de pessoas. Legal. Ou seja, ninguém precisa de mim mais com essa finalidade, com essa função. Há debate, tá? Há debate. Veja, o que eu vejo dessa questão? Bom, é um fato que ela vai superar o ser humano em algumas atividades. Nós, ser humanos, biologicamente falando, a gente não foi feito para trabalhar com tantos dados. Ela é a natureza dela, trabalhar com muitos dados. Então, tudo aquilo que a gente fizer que a gente precisa ser repetitivo, que é um padrão, que é um fluxo, entrada, transformação, saída, na teoria tem potencial para ser substituído, tá? Ao mesmo tempo, a gente entra num caminho que eu quero consumir textos feitos pela IA 100% das vezes? Um artigo. Até porque eu, pelo menos, já sei distinguir o que é feito pela IA e o que não então é. A gente começa a observar e fala, puta, não. Né? Então, vou dar um exemplo de uma rede social que é muito focada nisso, né? Você pega o LinkedIn, que é uma ferramenta social ali, é uma rede social corporativa, profissional.
todo mundo virou escritor, todo mundo escreve artigo e tal. Então a gente tem hoje uma demanda que superou a escrita pela IA, superou a escrita pelo humano, e a gente tem uma queda na leitura, ou no tempo de atenção a cada artigo dentro da plataforma. Isso significa dizer o seguinte, nunca teve tanto artigo, nunca teve tanto texto, nunca teve tanta coisa, tanto conteúdo, ao mesmo tempo nunca teve tão baixo utilização dessas informações. Por quê? Porque a gente banalizou, né? De forma geral, a gente acaba banalizando isso. Então, o que eu vejo aí, voltando para a questão do futuro? Um comportamento que eu vejo e que num futuro eu acho que vai acontecer. Nós vamos voltar, né? Não sei exatamente se nesse contexto, mas nós vamos voltar a querer ter o jornal impresso. Olha. Né? Não sei exatamente se será impresso, se será uma revista, não sei. Porque será exclusivo. Exato. E aí a gente começa a entrar num cenário de futuro e pensar o seguinte, ser humano consome ser humano. O ser humano consome dados, informações, conversas, nós somos sociais. É muito legal escrever com a IA, mas vai chegar um momento que todo mundo vai escrever com a IA. Já estamos quase nesse momento, né? Já estamos saturados, então eu quero voltar. Agora eu não quero mais ler IA, agora eu quero ler o ser humano. E aí, quem sabe, a gente vai ter, assim, um artigo em algum portal e uma flag falando, esse artigo foi escrito por um ser humano. Né? Esse outro não, esse não tem o assim selo. Como hoje tem o selo da IA, exatamente. vai ter do ser humano. Exatamente. Então, é um paradoxo, né? Porque eu particularmente não uso a IA mais para esse tipo de coisa, justamente porque eu não consumo esse tipo de coisa. Então não faz sentido na minha cabeça, né? Volume por volume. Mas aí eu conheço casos de contas, por exemplo, muito grandes no Instagram, onde a gente tem 2 ou 3 pessoas operando e 10, 15, 20 posts por dia de conteúdo massificado, né? Assim, de alguma forma, se fizer sentido para alguém que lê, muito bom, ótimo, mas eu entendo que ele tem uma vida curta pela frente, né? Esse conceito tem uma vida curta pela frente. Então, o teu trabalho, né, que você comentou, talvez esteja passando sim por um momento de redescoberta, transformação, mas eu vejo que em algum momento trabalhos como o seu, ou trabalhos manuais, artes, artesanato, isso vai ganhar uma importância muito maior. Então, existe um conceito, desculpa, até só para finalizar o conceito, existe uma lei, né, vamos dizer assim, das áreas de inovação, que é o Vale da Morte. Então, eu tô estável com alguma função. Vem uma tecnologia, uma inovação, e em vez de eu rampar isso, se eu melhorar, eu normalmente caio. Então eu tenho o Vale da Morte, que é esse conceito. Eu tenho o Vale da Morte, eu vou lá embaixo, só que quando eu passo a linha que eu já estava aqui, aí é exponencial, aí o crescimento vai lá em cima. Então é isso que eu acho e eu acredito que vai acontecer com atividades humanas para humanos. Tudo aquilo que o humano consome é um humano que teoricamente deveria fazer. Não, e maravilhoso você falar isso, porque eu ia justamente chegar no ponto que eu ia te contar isso. Eu acabei me remodelando, obviamente, porque senão a minha empresa ia falir. Então, o Ghostwriter é um serviço que ainda existe, para quem quiser o humano, né? Exato. Mas é pouco procurado. Hoje tem vários outros serviços. E um que surgiu no meio do caminho foi o Vírgula. Olha só. Porque justamente eu entendi o seguinte, tantos vídeos feitos por inteligência artificial, e não só os literalmente feitos por inteligência artificial, mas os que são produzidos por humanos, mas com roteiros feitos por inteligência artificial, porque hoje tem especialista de tudo, né? É isso aí. Então, um bate-papo como esse aqui é verdadeiro. Você não tá com um roteiro aqui me contando o teu conhecimento, você tá me passando o teu conhecimento genuíno, assim como a minha troca com você também é genuína. Exato. Então, eu entendo que, não por menos, né, existe um dado que o podcast, o Brasil também é um dos maiores consumidores de podcast do mundo, e cresce a cada vez mais essa plataforma, porque as pessoas querem conversa de verdade, conhecimento de verdade, que é realmente essa troca genuína. E é muito legal que você trouxe, Vi, que eu ajudo muitas empresas, hoje eu falo para muitas empresas, e bom, o pessoal tá me vendo aí em casa, né, seja lá de onde esteja vendo, quem tá me escutando só agora, porque também tem isso, né, eu consumo muito podcast escutando, mesmo trabalhando ali no computador, eu coloco, fico escutando e trabalhando. Então para agora, olha aqui pra gente um pouquinho. Tô de boné aqui, do jeito que eu vou para as palestras, do jeito que eu vou para as empresas. Por quê? Porque é autenticidade. As pessoas hoje querem aquilo que é verdadeiro. E não importa muito a forma, o formato. Então isso ficou para trás.
esse ponto de, Gui, olha, vem uma palestra aqui no banco, mas olha, não dá para vir de boné, tá? Claro, eu aceito o ponto, mas na forma como eu faço lá, mesmo com boné ou sem boné, como eu falo, os meus slides, o que eu trago é extremamente autêntico. Com as tatuagens, exato. Né? Então, é extremamente autêntico. Seja como você for, se você gosta de se vestir, por exemplo, de terno e gravata, muito bom. Só que as pessoas têm que sentir que aquilo ali é você. Que aquilo ali é verdadeiro. E aí, voltando ali na questão da IA, às vezes a gente acaba colocando a IA como uma produtora desse conteúdo, né, digamos assim, e a gente uma interlocutora. As pessoas ainda assim sentem. Por quê? Porque não é autêntico, não é verdadeiro. E aí a coisa não tem tanto futuro, não tem tanta vida útil pela frente, porque justamente vai aparecer 10 igual você, né? Então, a questão da autenticidade junto ao teu conhecimento, né, ao que você construiu, porque aí também a gente entra numa outra seara que é todo mundo é especialista de tudo, o internet aceita tudo, mas na hora que a gente põe para realmente trocar, gerar valor, as pessoas empacam, né? As pessoas travam. Então vão sobrar aquelas que têm estrutura, que têm fundamento, que têm conhecimento para gerar essa troca genuína, né? Agora, Gui, falamos, digamos assim, do básico da inteligência artificial. O que não é básico que as pessoas não estão vendo ainda, não estão observando o que está acontecendo ainda? Legal. Olha, o que eu tenho feito, onde eu tenho focado meus estudos aí no meu último ano e meio? Quando a inteligência artificial surgiu, a gente levou ela para um pedestal muito estratégico das companhias, né? O que funciona. Mas se a gente parar para pensar, aquilo que é estratégico, que a gente está falando disso agora, né? O ser humano, a ambição, é a parte mais visceral do negócio, é a parte mais realmente humana disso, a gente acaba em algum nível delegando para ela. Então, por exemplo, crie uma estratégia, o que eu devo fazer, como eu devo pensar. Eu venho estudando há 1 ano e meio o pensamento contrário, que é, em vez de eu pôr essas atividades para IA, é o que eu entrego operacional para ela, de tarefas operacionais, que vão me liberar tempo para ser mais estratégico. Então, sim, eu uso ela para tomada de decisão, com certeza. Eu uso ela, sim, para revisar estratégias ou me apontar caminhos. Perfeito. Mas, vamos lá. Se a gente só usar ela assim, eu pergunto para muitas pessoas ou profissionais de empresas, liberou tempo para você? Você tá fazendo mais? Você tá ganhando mais? Você mudou de patamar? Não. Eu só tô mais cansado, eu tô mais estressado. Ué, mas você não tá usando IA? Não era para isso que ela ia nos ajudar? Para ser mais produtivo e liberar tempo? Sim. Mas a gente tá usando ela, na minha visão, de uma maneira equivocada. Se a gente inverter a lógica e começar a usar ela como um braço operacional, onde eu entrego atividades e ela me entrega um resultado que vai me poupar tempo, por exemplo, escrita de uma proposta comercial, escrita de um conteúdo que eu preciso entregar, ou de repente num relatório que eu tenho que entregar toda sexta-feira. Se eu começar a entregar para ela atividades operacionais, eu ganho tempo e aí eu posso ser mais estratégico. Aí o que eu vou fazer com esse tempo, cada um vai saber o que fazer, inclusive trabalhar mais, o que é possível também, né? Muita gente vai fazer isso. Mas acho que o conceito é não usar ela num nível tão estratégico, não direcionar o que a gente deve fazer, né? E sim eu entregar para ela o que eu quero que ela faça. Eu acho que essa aqui é o que eu venho estudando, fazendo e rodando, né? Executando há 1 ano e meio. E assim, hoje eu tenho uma empresa, eu tenho 2 pessoas no meu time e a nossa produtividade e eficiência é muito maior de quando eu tinha 8 ou 10 pessoas. É absurda. Por quê? Porque eu uso ela como ferramenta operacional, né? Operacional. Então, quando eu quero desenvolver uma estratégia, quando eu quero pensar numa outra oportunidade, eu chamo meu time e aí na sala a gente trabalha. Então, ok, vamos para lá. Como a gente vai fazer isso? Entrega para IA. Deixa ela fazer. Né? Esse é o conceito que eu venho trabalhando hoje. Mas você sabe que agora eu vou te contrapor. Por favor. Porque eu tô vivendo isso. Eu tô vivendo isso. Eu falei no começo do episódio para você. Mas não quer dizer, só um detalhe, não quer dizer que ela não funcione, tá? Para outros cenários. Não é isso não, depois a gente pode até trabalhar em alguns exemplos aqui mais práticos. Mas sabe por quê? Porque eu tô bem impressionada, na verdade, com o resultado que eu tô tendo. Porque eu criei ali um projeto, né, dentro do ChatGPT, onde eu estou falando dos meus projetos de 2026. Perfeito. Um planejamento estratégico. Como se fosse um planejamento estratégico. E aí eu vou ali, mas eu municio com todas as minhas informações, com todos os meus pensamentos, com todas as minhas dúvidas, com todas as minhas angústias, com tudo. É praticamente uma terapia conversar ali com ele sobre esses projetos.
Então a gente troca ali, a gente fica literalmente numa conversa, numa troca sobre cada um dos projetos. E detalhe, tá? Agendado semanalmente para essa reunião ser semanal. É uma reunião. É isso aí. E quando finaliza a conversa, que a gente já conversou literalmente, já chegou num consenso, eu falo, tá, mas agora eu preciso sair do campo das ideias e ir para o campo prático. Quais ações eu vou fazer na próxima semana para que isso aqui vá para o segundo passo? Perfeito. E aí sim, ela me diz o que fazer. Ela fala, exemplo, essa semana ela falou para eu colocar 2 horários na minha agenda voltados para prospecção comercial, porque eu preciso atingir uma meta. Que literalmente é uma coisa que eu fujo um pouquinho, assim, sabe? De prospecção. Então eu fui lá incluir. Ou seja, ela tá me dizendo o que fazer. Sim, mas de alguma forma operacional, você entregou tudo que ela precisava para responder o que você queria no final do dia, né? Então, ela funciona muito bem para isso e eu uso ela também para isso. Porém, veja, ela te entregou mais trabalho. Foi. No final do dia ela te entregou mais trabalho, certo? Foi. Ela te colocou quais reuniões você tem que fazer, quais são as rotinas. Ela desenhou tudo aquilo que de alguma forma você sabe fazer ou você sabia, mas não de uma forma tão estruturada, não de uma forma tão polida, não de uma forma tão organizada. E ela funciona muito bem para isso. Então, no começo a gente conversou sobre você montar um conselho de IA, né? Então, esse é um conceito bem legal também. Então, a gente coloca personalidade para ela e ela começa a nos ajudar como um conselho mesmo, conselho de empresa. Eu posso, inclusive, dar personalidades do, por exemplo, o Ricardo Amorim, ou de algum economista, ou de algum político, ou de algum enfim, pessoas de marketing, ela vai me ajudar nisso. Mas, de novo, é uma troca, isso é muito legal, mas ela acaba devolvendo para mim aquilo que eu tenho que fazer. O que eu faço é a mesma coisa, mas eu pego dessas atividades e mando para ela e falo, agora você vai fazer isso. Então, vou dar um exemplo. Hoje eu tenho um agente, né, que eu construí, que ele entra 2 vezes para mim no meu Instagram e no meu LinkedIn, e ele comenta ou dá like em todas as mensagens que eu recebi. E uma vez por semana, ele entra no meu LinkedIn e faz prospecção. Todas as pessoas que me seguem, ele manda uma mensagem. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal, ao perfil do Gui. Qual é o seu interesse? Você quer saber um pouco sobre IA? Se você quiser sobre IA, eu tenho um e-book. Se você quiser falar sobre palestra, entra em contato com essa pessoa que ela vai te explicar como funciona. Então, eu consigo inverter a lógica. Eu tenho que prospectar. Eu sou péssimo em prospecção. Eu sou péssimo. Eu costumo brincar que eu não venderia água no deserto. Eu dou água, mas vender talvez eu não venderia. E aí eu entro com a IA e ela me ajuda nisso. Então, quando a pessoa responde e fala, que legal, eu tenho interesse. Aí eu entro, porque eu já tenho o caminho aberto. Né? Então, é um exemplo, né? Esse é um exemplo. Um outro exemplo que eu poderia dar, por exemplo, é de proposta comercial. Eu tenho uma proposta, ela é padrão, template, cada empresa deve ter a sua, com alguns atributos, itens. Eu coloquei para ela aprender com essa proposta comercial, e toda vez que eu tenho agora uma necessidade de proposta comercial, eu entrego um agente para o meu time comercial, e com 2 ou 3 informações, ela cria uma proposta completa dentro do meu padrão, dentro daquilo que eu quero passar, e aí, em 5 minutos, essa proposta está pronta. Né? Então, obviamente, a gente leva um tempo um investimento de tempo para produzir isso, para produzir esse modelo, esse template, mas depois que ele roda, ele acaba executando para mim. São alguns exemplos, né? Então, sim, ele me ajuda na estratégia, e aí da estratégia eu venho e construo alguns building blocks que eu chamo, que é o que eu passo para IA, o que eu posso passar para IA. Reunião. Gui, reunião, marcamos aqui uma reunião de briefing sobre um cliente que quer uma palestra. Você entra? Eu entro, com certeza. Não deixo nem com o meu time. Por quê? Porque é isso aqui. Eu quero que o cara sinta a energia, eu quero que o cara sinta, escute a minha voz. Quem é o Gui? E aí a conversão, ela tem um nível de conversão muito alto. Né? Mas ele chegou da onde? Ele chegou de uma mensagem que um agente meu mandou com o meu tom, com a minha voz, né, entre aspas, ali, com a forma como eu falo, pelo ou Instagram ou LinkedIn, e eu nem sei quando. Talvez há 2, 3 meses atrás, e aí ele mandou uma mensagem falando, olha, eu queria uma palestra e tal, né? E aí a coisa volta. Então eu faço dessa forma para que eu também ganhe tempo, porque meu produto em específico é estar no palco, é estar com empresas, né? Eu não consigo escalar isso. Então, o Gui não pode estar em todo lugar, não consegue estar em todo lugar o tempo todo, fazendo prospecção, fazendo reunião, estando no palco, falando com o time, falando com a empresa. Então, eu peço ajuda para IA nesse sentido, bem operacional.
E sim, ela funciona muito também para mim como uma visão estratégica. O que eu vejo, e aí eu acho que você já está num nível um pouco avançado, até utilizando features, né, da OpenAI como os projetos, é que as empresas menores, empresários pequenos ou profissionais do mercado chegam lá e falam, olha, eu tô com esse problema, o que fazer? Muito raso, né? É muito raso. E aí o que fazer, ela vai te dar um caminho. Mas assim, qual é o pensamento crítico por trás? Será que esse é o caminho? Será que é isso? Será que tem a ver comigo? Será que é autêntico com quem eu sou, com o que eu quero entregar, do meu posicionamento ou não? Então é um pouco sobre isso, assim. Não é chegar lá e pedir o que fazer. É entregar dados, contextualizar. Então você já está num nível de utilização que é assim, talvez 70%, 80% a mais acima dos demais utilizadores. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A gente está chegando na reta final do Boa, nosso episódio. passa rápido. E aí eu quero te fazer uma pergunta, que eu acho que esses últimos 10 minutinhos que a gente tem aí, dá para bater em cima disso. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, sobre sobrar tempo para ser humano. Isso, perfeito. E, ao mesmo tempo, quando a gente aumenta a produtividade, vamos supor, tá, aumentei minha produtividade, terminei o trabalho 2 horas mais cedo, mas eu não posso ir embora 2 horas mais cedo, significa que vai vir mais trabalho. Eu vou chegar em casa mais cansado. Que eu acho que é a dor de muita gente hoje, e eu falo por mim, porque eu cheguei num ponto ano passado que eu chorava praticamente todas as noites de tanto trabalho. E eu coloquei como meta que esse ano eu vou Seria respeitar diferente. esses horários. Perfeito. Eu tô conseguindo, hoje é dia 23 de janeiro, até Tá aqui. dando certo. Até aqui No tô final do ano a gente faz outro podcast. Isso. E aí, boa. E muita coisa, inclusive, com a ajuda da inteligência. Aham. Porque a Sol, que é a minha A sua agente. gente, Aham. a Sol, ela colocou pra mim algumas situações de isso aqui é inegociável. A agenda, por exemplo, finalizar o trabalho em tal horário é inegociável, porque eu tenho que ter o tempo com o marido, com Sim. a filha. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre Legal. o ser humano. Voltar a ser humano. E não só nas redes sociais, porque como eu te falei, a gente vê muitos vídeos de inteligência artificial ou de pessoas com roteiro de inteligência artificial e a gente vê pouco do que é verdadeiro ali. Mas e no offline? Muito boa provocação. Eu não sei se eu tenho uma resposta exata para isso. Eu tenho pensamentos, né? Provocações que eu faço, inclusive, para as empresas que me contratam. No ano de 2025, eu falei com mais de 150 mil pessoas no total, né? De forma geral. E eu fiz uma pergunta, nas 40 palestras que eu fiz pelo ano, eu fiz uma pergunta padrão em todas elas, independente de que palestra era. Como vocês estão? Como tá o ritmo? 190% das vezes, não era nem 100%, 190% das vezes, todo mundo falou, cara, isso tá uma loucura. O ano tá corrido, nunca trabalhei tanto, a coisa tá muito corrida e tal. Eu sou um crítico, né, de tudo. Então, eu pego essa informação e eu começo a pensar, caramba, tá todo mundo nesse ritmo. A gente tem 2 cenários. Um isso é verdade, e realmente a coisa tá muito crítica, mas aí eu começo a repensar e provocar essa tese. Tá, se tá assim, então a gente tem produtos melhores, a gente tem serviços melhores, os sistemas não falham tanto, não tem tanto problema. E eu não vejo isso. Eu vejo os mesmos erros, Não é a verdade. as mesmas coisas acontecendo de 5 anos atrás, quando a gente não falava disso. E aí eu provoco o outro lado. Então, será que a gente, enquanto corporativamente falando, a gente não tá criando uma fic, né? Uma história, uma ficção de que, cara, tudo é urgente, tudo é pra agora? E se não for pra agora, meu Deus do céu. E essa história que a gente cria acaba se tornando verdade. Lembra? O futuro o futuro já é passado? Ela acaba se tornando futuro. Por quê? Porque se eu falar hoje, numa pergunta aberta dessa, que não, pra mim tá tranquilo, viu, Gui? Eu tô tranquilo, eu entrego tudo, eu saio no horário. Como é que os colegas vão olhar pra ele? Não, cara, você não pode falar isso. A gente tá vivendo uma loucura. Isso aqui tá corrido. Será que virou, então, um discurso, uma narrativa? Eu acho que é um ponto de conforto a todos. Né, falar que tá corrido e de fato está, não tô falando que não está, eu estou falando que se a gente tem ferramenta, se a gente tem conhecimento e se a gente tem ali a função, por quê? Qual é a entrega então, aonde eu vejo a entrega de todo esse trabalho que explodiu nos últimos 5 anos, aonde está? E Gui, né? Por quê? E por quê? Exato. Então eu faço... Eu te perguntando. Como eu falei, eu não tenho a resposta, mas eu faço uma outra provocação, né? Esses dias eu estava conversando com uma empresa de e-commerce, uma das maiores. E aí eles estavam eles separam por segmentos e chegamos num segmento lá que era de bebês. E aí tinha fralda. E aí
pergunta vai, pergunta vem. Alguém comentou, olha, quando a gente vende uma fralda, a gente precisa entregar em 2 horas. No online. É um target. Falei, beleza, vamos pensar sobre isso. Qual pai, qual mãe vai comprar uma fralda online na urgência para aguardar 2 horas? Porque se tiver urgência, é pra hora, não é pra 2. Exato. Então, assim, por que entregar fralda em 2 horas? Por quê? Tem alguma criança, algum bebê, alguma família que a gente vai salvar? Não é. É porque agora tem que entregar em 2 horas. Porque se não entregar em 2 horas, ele compra no concorrente. Ou porque daí ele vai na farmácia. Ok, mas a gente tem que entender que existem situações que a gente não vai conseguir cumprir o prazo porque o cara precisa na hora. A família precisa na hora. A fralda é um exemplo, né? Mas a gente tem outros casos. Né? A gente tem outros casos. Comprei agora mesmo uma camisa aí da seleção brasileira, num fornecedor global. 3 dias úteis estava na minha casa. Chegou errado. E aí, assim... Do que adianta? Então, exato. Do que adianta essa urgência, né? Então, de novo, né? Por que a gente está fazendo isso? Eu não sei te dizer, mas eu acredito que possa ser uma defesa do próprio ser humano, da própria pessoa e falar, não, eu preciso falar que eu sou útil, eu preciso falar que eu tô com a agenda cheia, eu preciso falar que eu estou full performance, porque senão eu serei substituído, ou pela IA, ou por alguém. E aí a gente criou uma FIC, né, que eu chamo, que é uma ficção, que se eu não falar isso, eu sou o próximo a rodar, né? Então eu prefiro falar isso, mas a produtividade real não aumentou. Então, basicamente, a gente está criando uma história que talvez a gente passe a acreditar e ela se torne uma realidade. E eu acho que isso está acontecendo. Então, nenhuma empresa hoje tem tempo para nada, nenhuma equipe tem tempo para nada, a gente está super estressado, o burnout nunca foi tão alto, os níveis nunca foram tão altos no Brasil. Ano passado, se eu não me engano, a gente aumentou em 26% o número de atendimentos por burnout. E aí eu começo a me perguntar, mas espera aí, a gente não estava defendendo a tese de que usar a ferramenta IA é uma delas, e várias outras, vai nos liberar mais tempo para ser humano, para ter conexão? E aí a gente acaba caindo numa falácia de que, cara, não parece ser o que está acontecendo. E eu volto naquela questão, talvez a gente esteja usando ou colocando a IA num lugar talvez que não seja o correto, porque ela não está trabalhando pra gente, ela está nos dizendo como trabalhar e o que fazer, e gerando mais e mais e mais demanda. Então, óbvio, são teses, né? O futurista, ele é muito bom de criar teses, né? E aí a gente começa a tensionar essas teses. Mas até esse momento eu não encontrei uma resposta do porquê a gente está vivendo nessa dicotomia, né? Então, velocidade, tudo é urgente e mesmo ao tempo a gente está usando IA como nunca. É uma coisa meio maluca de se pensar. Deixa eu te contar uma coisa antes de finalizar, Gui. Eu, esse ano, realmente, assim, eu virei o ano chateada com o ritmo que eu estava levando. Porque a minha empresa, ela deu um salto muito grande em 2025, mas isso também impactou em outras situações, como, por exemplo, não ter mais tempo com a minha filha, não ter mais tempo com o meu marido. Perfeito. E, principalmente com a minha filha, eu percebi que isso estava tendo um impacto muito ruim, né? E eu falei, isso precisa mudar. Algumas coisas precisam ser inegociáveis, como, por exemplo, a questão do tempo que eu trouxe para você. E uma outra coisa foi o quanto eu estava me sentindo refém do meu celular, no sentido de não havia momento nenhum que eu abrisse os aplicativos e não tivesse demanda. Se eu abrisse o WhatsApp, tinha demanda. Se eu abrisse o Instagram, tinha demanda. E eu tava assim, meu Deus, eu não quero pegar no meu celular, porque senão tem demanda. Eu tô cansada das demandas. Sim. Tanto que o meu celular, tem um corte meu aqui de um outro episódio, que eu conto que ele é inteiro bloqueado. Inteirinho bloqueado. Por exemplo, quando eu chego na academia, por geolocalização, ele bloqueia. Ninguém consegue falar comigo. Interessante. Horários também. Final de semana também. Porque eu não quero ficar recebendo demanda. E isso acaba generalizando, porque daí eu não recebo demanda, mas eu também não recebo a mensagem de carinho de um amigo, de um familiar. Um convite para um jantar, de repente. Um convite inesperado, porque tá tudo bloqueado. Mas uma das ações que eu fiz para esse ano, que eu falei, de novo, a gente tá primeiros dias do ano, ainda pode ser só uma empolgaçãozinha, pode ser que eu seja engolida pela rotina em algum momento, mas até agora tá dando certo, é que eu criei alguns momentos analógicos no meu dia. Muito bom. Então, assim, sabe aquela coisa do pegar o caderno e escrever? Do comprar um monte de canetinha, canetinha, marca-texto, coisa colorida, post-it, pra escrever. Qualquer coisa.
Excelente. Escrever coisas úteis e escrever coisas aleatórias. É um escape? Ler mais. Gente, eu sou jornalista de formação, eu adoro ler, sempre adorei ler. Tinha uns 2 ou 3 anos que eu não finalizava um livro. Você tem ideia do que é isso para uma pessoa que gosta O de ler e hábito escrever? que está sendo alterado, mudado pela rotina, pela tecnologia, Isso. né? E até porque uma coisa que eu falo é que eu substituí os livros pelos podcasts. Ok, os podcasts, eu não vou falar mal dos podcasts, pelo contrário, podcasts são maravilhosos. Mas é digital ainda. Eu precisava de alguma coisa analógica. Então eu falei, então eu vou voltar para os livros. Desculpa te interromper, Vi, mas eu tenho um lugar que eu adoro, assim. Quando eu viajo para alguma cidade, primeira coisa que eu faço, eu sempre chego um pouco antes, né? Ou um dia antes, ou algumas horas antes, eu vou para um shopping. Eu gosto de ir ou no centro comercial, se é uma cidade menor, né? E a primeira coisa que eu faço é entrar numa livraria. Mas eu adoro, assim, eu sou fissurado e fico triste porque é cada vez menos, né? A gente tem cada vez menos livrarias no Brasil, nas cidades, enfim. Porque eu sou sinestésico. Livro, Kindle não funciona. Pra mim também não. Então, assim, eu sou do livro. Então, na minha casa eu tenho centenas de livros e todos rabiscados. Tem gente que acha isso um sacrilégio. Não, eu Peço rabisco desculpas, também. Mas eu anoto, eu rabisco. Eu também. Porque assim, ó, eu vivo intensamente aquele livro ali, né? E as pessoas estão buscando esse caminho. Veja, qual que é uma tendência que a gente olha e observa agora, entrando na parte mais do futuro, né? A gente nunca viu tantas clínicas, estúdios, academias que têm como objetivo bem-estar, saúde e bem-estar. Então, as academias estão bombando. Os estúdios de yoga, de pilates, estão bombando. Os parques, se você olhar bem, dependendo do tempo, temperatura, aqui em Curitiba faz muito frio, mas quando faz calor, estão bombando. Por quê? Porque as pessoas estão indo para os lugares onde elas não têm contato, muitas vezes, com tecnologia. Elas não querem ter esse contato, muitas vezes, com a tecnologia, né? Que é o momento dela cuidar da saúde e bem-estar mental, muitas vezes. Então, ela vai para academia, não é nem pela estética, é por ter um tempo dela para ela, sabe, parar um pouco de ficar com o celular na mão, e ainda a gente vê na academia um monte de gente, né, faz um aparelho celular, mas você começa a observar um movimento de saúde e bem-estar, um segmento que não para de crescer no Brasil há 2 anos e meio aí, mais ou menos. Então, estúdios de massagem, estúdios de, sabe, tudo que envolve saúde e bem-estar, isso vai ser uma tendência e vai crescer pelos próximos anos, porque as pessoas, elas estão cansadas, né? Elas chegam em casa e elas não conseguem jogar uma partida de dama, né? Eu costumo brincar, ela só quer chegar em casa e pôr Tom e Jerry, só quer assistir Tom e Jerry, algo que não precise pensar, não precise raciocinar, ela só quer descansar, né? Por quê? Porque ela está cansada mentalmente, por essa quantidade de informação, por essa quantidade de inovação. O tempo todo no Instagram você vê gente fazendo vídeo e eu consegui uma Porsche usando isso, usando aquilo. Cara, isso cansa, né? Cansa, porque a gente sabe que também não é verdade, muitas dessas coisas. Então, as pessoas estão começando um movimento, por isso que eu falei lá atrás, né, do jornal e tal, de desconexão. E as novas gerações mostram isso pra gente. Você comentou de uma filha. Quantos anos ela tem? Meu filho, eu tenho um filho de 14 e um de 8. O de 14, ele não tem Instagram. Aliás, ele tem com uma foto. A foto dele tá mais assim, ó. Típico da geração. Né? Mas eles consomem, mas eles não estão na internet como nossa geração tá. Então já é um movimento. Por quê? Porque eles chegam em casa e vê a gente o tempo todo no celular. Vê a gente o tempo todo conectado, vê o tempo todo a gente cansa. Pai, vamos no parque, tô cansado. Vamos dar de tô cansado. Então eles começam, obviamente, é um movimento muito orgânico, a não querer isso. Então eles começam a também atuar de uma outra maneira. As redes sociais dessa geração são diferentes. São redes sociais de comunidade, que é um outro assunto muito legal, né? Não é o Instagram, não é... mas o TikTok, sim, muita gente tá lá. Mas a gente começa a ver um movimento de desconexão das gerações mais novas também. Então é um momento interessante que a gente tá passando, de muita tecnologia, né? De muita promessa, mas ainda o valor, essencialmente o valor, ainda está em xeque. Né? Maravilhosa essa conversa, Gui. Muito obrigada por ter vindo aqui bater esse papo. Eu acho que a gente teria muito mais coisa para conversar, muito mais coisa. Eu falo bastante, viu? Mas o nosso episódio ele é rapidinho e quase que eu derrubei outra coisa aqui, hein, pessoal? Boa. É que vocês não viram no começo, aí foi editado. Boa. E eu peguei a mais murchinha. Esse girassol aqui, Gui, ele é uma representação do que cada convidado do Vírgula significa pra gente. Puxa.
O girassol que se fortalece com a luz solar, Que né? legal. E quando existe uma historinha de que quando o sol não brilha, eles viram uns para os outros Olha só. para se fortalecerem. E eu acho que a nossa conversa teve muito a ver com isso. Que legal, né? poxa, incrível insight. Uhum. A conexão humana, com estar cada vez mais analógicos, né? Isso. Presentes e fora dessa loucura que é a tecnologia, mas que é muito boa também, Com né? certeza. Temos que usar para ter mais tempo disso aqui, Isso né? mesmo. Pô, obrigado. E, gente, quem tá olhando aí não é IA, não foi posto depois. Isso aqui tá na minha mão mesmo. Não é fake. Tá aqui, cheirosinho. Obrigado, muito Deixa legal o novamente insight. seu @ para quem Claro, não segue. Gui Zanoni no Instagram, Gui Zanoni você vai me encontrar lá no Instagram, no LinkedIn também, esses são meus 2 canais oficiais, e lá no Instagram tem outras formas de entrar em contato, buscar mais detalhes do que eu faço, como eu faço, e assim, pra mim foi um prazer estar aqui, clima leve, legal pra caramba, adorei, se quiserem me convidar mais 10 vezes estarei aqui. Vamos pensar em novas pautas, eu Boa. gostei da história da comunidade, do futuro. Isso, mas assim, muito obrigado, e pra todos que estiveram com a gente também, obrigado pela atenção. Eu que agradeço, Gui. E você, se ainda não segue o Vírgula lá nas redes sociais, estamos no TikTok, no Instagram, com os nossos cortes diários e também semanalmente com os nossos episódios no Spotify e no YouTube. Aguardo você lá e até a próxima Vírgula.